Salve, salve Fortaleza, a capital mundial do sol. Salve Ceará, a terra da luz. Brasil, o pulmão do planeta. No ar, programa Radioterapia. Radioterapia está no ar, programa número 17, aqui na sua 87 FM, Fortaleza. A missão do programa Radioterapia: levar informação de qualidade e você, de posse dessas informações, poder levar para a sua vida e de forma que você possa transformar ela de forma plena, de forma positiva. Programa Radioterapia. Hoje a gente presta uma singela homenagem a duas pessoas, a dois grandes vultos, duas pessoas extremamente importantes, inclusive para o assunto que hoje a gente vai abordar, que são os florais de Bach e os florais alquímicos. E a gente já está aqui com o nosso convidado, daqui a pouco eu apresento, tá certo? Paracelso, pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Bom, o nome do cara é esse aí, mas é conhecido como Paracelso. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1493. Foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço-alemão. A ele também é creditado a criação do nome do elemento zinco. Ele é considerado por muitos como um reformador do medicamento. Também é aclamado por suas realizações em química e como fundador da bioquímica e da toxicologia. Paracelso é visto como um moderno. Por outro lado, sempre possuiu uma aura de místico e até mesmo a obscura reputação de mago. Paracelso nasceu na Suíça. Seu pai era suábio e sua mãe era suíça. Na infância, foi educado pelo seu pai, que também era alquimista e médico. Acompanhava-o nas caminhadas pelas montanhas e povoados, observando a manipulação de medicamentos. Aprendeu a gostar das plantas e ervas silvestres. Foi educado na Áustria e, quando jovem, trabalhou em Minas como analista. Quando jovem, foi instruído pelo pai, ao qual considerava além de instrutor. Foi enviado aos cuidados dos monges do mosteiro de Santo André, na Saboia. Lá, ele aprendeu sob a tutela dos monges e dos bispos, especialmente de Eberhard Baumgartner, tido como um dos alquimistas mais notáveis da época. Tendo concluído os estudos e já no seu 16º ano de permanência no mosteiro, ele foi enviado à Universidade de Basel e logo a seguir foi instruído pelo abade de São Jacó, em Würzburg, um dos grandes e célebres intelectuais da época, de nome Johann Tridemius, ou Tridemius. Viajou para vários lugares do mundo em busca de novos conhecimentos médicos e, insatisfeito com o ensino tradicional que recebeu na academia, foi para a Hungria e Polônia procurando alquimistas de quem pudesse aprender algo. No retorno de Paracelso à Europa, seus conhecimentos em tratamentos médicos tornaram-no famoso. Ele não seguia os tratamentos convencionais para feridas, que constituíam em derramar óleo fervente sobre elas. Se as feridas estivessem em um membro, braço ou perna, esperava-se que elas ficassem em gangrena para então amputar o membro afetado. Paracelso acreditava que as feridas se curariam sozinhas se o pus fosse evacuado e a infecção fosse evitada. Ele
rejeitava as tradições gnósticas, mas manteve muitas das filosofias do hermetismo, do neoplatonismo e de Pitágoras. De qualquer modo, a ciência hermética tinha tantas teorias aristotélicas que a sua rejeição do gnosticismo era praticamente sem sentido. Em particular, Paracelso rejeitava as teorias mágicas de Agripa. Agripa fora um dos outros discípulos de Tridémios e de Flamel. Ele não se achava um mago e desprezava aqueles que achavam que fosse. Paracelso foi um astrólogo, assim como o nosso convidado de hoje, hein, pessoal, também. Daqui a pouco eu apresento. Paracelso foi um astrólogo, assim como muitos, se não todos, dos físicos europeus da época. A astrologia foi uma parte muito importante da medicina de Paracelso. Em um de seus livros, ele reservou várias sessões para explicar o uso de talismãs astrológicos na cura de doenças. Criou e produziu talismãs para várias enfermidades, assim como talismãs que cada signo do zodíaco, para respectivamente cada signo. Ele também inventou um alfabeto chamado Alfabeto dos Reis Magos e esculpiu nos talismãs nomes angelicais. A distinta natureza da filosofia de Paracelso é consequência da visão cosmológica, teológica, filosofia natural e medicina à luz de analogias e correspondências entre macrocosmos e microcosmos. As especulações acerca dessas analogias tinham seriamente empenhado a mente humana desde o tempo pré-socrático e platônico e durante toda a Idade Média. Paracelso foi o primeiro a aplicar essas especulações para o conhecimento da natureza sistemática. Isso associado com a singular posição que ele assume no que diz respeito à teoria e à prática de aquisição de conhecimentos em geral. Quebrou longe do ordinário lógico antigo e medieval e moderno, seguindo as suas próprias linhas, e é nisto que muito do seu trabalho naturalista encontra explicação e motivação. Segundo Paracelso, se o homem, o clímax da criação, eu acho lindo isso, une em si todos os componentes do mundo em torno dele, como minerais, plantas, animais e corpos celestes, ele pode adquirir conhecimento da natureza de modo muito mais direto e interna do que a forma externa de consideração dos objetos pela mente racional. O que é necessário é um ato de atração simpática entre o interior representativo de um determinado objeto na própria constituição do homem e o seu homólogo externo. A união com o objeto é então o soberano meio de adquirir conhecimento íntimo e total. Esta não é alcançada pelo cérebro, a sede da mente racional, e é, num nível mais profundo, a pessoa como um todo que é dado o conhecimento. É o seu corpo astral que ensina o homem. Por meio do seu corpo astral, o homem comunica com a supraelementariedade do mundo astral. Astrum é o contexto que denota não só o corpo celestial, mas a virtude ou a atividade essencial de qualquer objeto. Isto, no entanto, não é atingido num estado racional de pensamento, mas sim em sonhos, transes fortificados por força de vontade e imaginação. Paracelso faleceu em 24 de setembro de 1541 com apenas 47 anos, em um hospital, sonhando ter fabricado o elixir da vida. A causa de sua morte não foi esclarecida, mas uma hipótese é que ele teria sido assassinado em 1541, como foi evidenciado na exumação de seus ossos, que mostrou uma fratura no crânio. O corpo foi velado na igreja de São Sebastião e, de acordo com o seu último desejo, foram entoados os salmos bíblicos 1
7h30. O que parece ser original em Paracelso, então, não é a teoria microcósmica em si, nem a busca da união com o objeto, mas o emprego consistente desses conceitos com a ampla base de um elaborado sistema de correspondências na filosofia e medicina natural. Sempre homenageio, antes de começar o programa, efetivamente, um grande vulto, né? E Paracelso hoje foi a pessoa a que eu escolhi. Eu fico imaginando uma pessoa que morre com 47 anos e deixa um legado tão grandioso como esse, que vai levar até as 2 horas da tarde para a gente conversar aqui com o nosso convidado de hoje. Eu imagino se ele dobra a idade, o que é que ele não teria deixado. Mas, porém, cada coisa no seu tempo, cada pessoa vive o tanto de tempo que realmente tem para viver, né? Mas fica aí o recado. Olha, gente, é o seguinte, hoje o tema do programa é terapias florais, tá? Terapias florais de Bach e florais alquímicos. E hoje eu estou trazendo aqui para o programa, pela segunda vez, o meu querido amigo Stefano Gradi. A primeira participação do Stefano aqui no programa, ele falou juntamente com outra grande amiga, parceira, a Lorena Rodgheri, que hoje está na Itália. A gente conversou sobre astrologia, um programa sensacional, uma pena que na época a gente não estava gravando ainda os programas, lembrando que todos estão indo para o YouTube, tá bom? Programa Radioterapia no YouTube. O Stefano Gradi é mestre em administração pela Universidade de Turim, na Itália.
Há 10 anos estuda técnicas de saúde integrativas, se especializou em terapia floral e atua em Fortaleza e em todo o Brasil através da internet via Skype, tá bom? Então, com vocês, Stefano Grade, meu irmão, tudo tranquilo contigo, tudo em paz? Tudo tranquilo, boa tarde. Você estava me mostrando agora há pouco o lugar que você mora. Que coisa linda, que lugar maravilhoso, não é verdade? Isso. Stefano, o que é que a gente tem para falar sobre terapias? O que é que você tem para nos contar? Fala um preâmbulo, fala como é que você conheceu os florais. Conta a tua história, a tua trajetória, você que é italiano, como é que fez, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Certo. Então, antes de tudo, queria dizer que eu ainda vou falar uma coisa sobre Paracelso, que a biografia que o Lauro leu foi uma biografia da Wikipedia, né? Mas que é aquilo que é mais conhecido, é mais aquilo que é falado dele. Mas assim, sendo que eu estudei mais sobre ele, eu tenho algumas informações mais claras. Então, mas não vou falar agora, vou primeiro me apresentar. Depois eu vou voltar a falar sobre isso. E então, eu me chamo Stefano, sou italiano e há cerca de 10, 11 anos atrás eu estudava administração de empresas na Itália e eu ainda era muito jovem e não sabia bem o que eu queria fazer da vida e consegui ganhar uma bolsa para estudar no Brasil e fui de intercâmbio a fazer um semestre lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. E aí eu fiquei lá 6 meses, depois eu fiquei no total fiquei 1 ano, e eu estava muito aberto a coisas novas, querendo pesquisar assuntos variados que eram diferentes da Itália, né? E aí eu acabei procurando uma terapeuta, que é uma terapeuta que hoje ela faz o trabalho que hoje eu faço, né? E que em Fortaleza, e ela atua lá no Rio Grande do Sul, né? E essa terapeuta me ofereceu começar a fazer uma terapia de florais. Não é a Lorena, é? É amiga. É uma colega, muito colega da Lorena. Uhum. Chama-se Carolina, né? Carolina de... Abraço para Carolina, então, abraço, né? Para Carolina de Nova Prata. Ela atende em Porto Alegre, Nova Prata. E aí eu fui conhecer ela e comecei a tomar esses florais, que são florais da Mata Atlântica, florais aqui do Brasil, que são fabricados por um alquimista 100% brasileiro. E eu tinha ouvido falar dos florais de Bach, mas eu tinha provado na Itália também, mas não tinha percebido muito efeito, não tinha me animado, né? E desta vez, conhecendo esses florais que na época eram chamados de florais brasileiros, depois agora eles têm outro nome, eu gosto de chamá-los de florais alquímicos, ou então se usa o nome do alquimista, que eu vou comentar com vocês um pouco do trabalho dele. E aí eu tomei os florais e logo em 2, 3 meses de terapia eu teve uma virada, porque eu tinha alguns planos para o meu futuro em relação à formação que eu estava fazendo de administração de empresa, e quando na terapia eu fui tomando alguns florais que mexiam com questões ligadas ao DNA, ao pai, à mãe, né? Aí eu teve uma mudança de rota, porque eu decidi que eu não queria mais trabalhar na área de administração de empresa, mas que precisava fazer algo que fosse mais ligado aos meus ideais, né? Alguma coisa que realmente eu me sentisse que era, porque assim, tem gente que estuda administração e pensa, mas eu vou estudar administração para que assim depois, quando eu tiver uma posição muito boa, eu poderei ajudar muitas pessoas, né? Só que muita gente pensa assim, mas aí
naquele jogo das empresas e tudo, a gente acaba sempre acaba se tropeçando e vivendo outra coisa, né? E aí eu falei, mas por que não ir direto no ideal? Por que não ajudar logo as pessoas, né? E aí eu comecei devagar a entrar nesse mundo diferente. Comecei primeiro a tentar formatar a minha formação, que era para a empresa. Comecei a trabalhar com ONG, né? Então já fui para a Amazônia, fiz um projeto com pessoas lá, com um projeto que era com pessoas de Santarém, Oriximiná. Aí eu fiz um projeto daqueles de ajuda internacional. Depois eu fui para Cabo Verde, na África. Então minha trajetória, eu comecei a estudar terapia floral e, sendo que na época eu sabia fazer a admissão de empresa, comecei a trazer a minha trajetória mais por um lado mais idealista, né? Quando eu vi que também na área de ONG não era uma coisa que realmente eu queria, eu resolvi, já que eu estava estudando há alguns anos, começar a praticar. Eu já fui também professor universitário e acabei... A gente é bem escutado. O pessoal está reclamando aqui de você que a voz está baixa. Então, chega mais pertinho do microfone. Mais para cá um pouquinho. Ok. Puxa a cadeira para cá um pouquinho, Stefano. Aê. Pronto. Isso. Vai lá. Ok. Então, desculpe. Então, estava dizendo que nessa trajetória que eu fiz de administração de empresa, eu decidi mudar para uma questão mais de ONG, para ser mais idealista, né? Mas aí eu percebi que mesmo nessa trajetória de ONG, de ir para a Amazônia, fui para Cabo Verde, eu passei mais de 3 anos fazendo essa reforma da minha carreira de administração e eu percebi que não tinha jeito. Mas assim, nesses 3 anos eu já tinha começado a estudar terapia floral com essa escola aqui do Brasil. E aí quando eu já estava quase formado, eu resolvi mudar de profissão realmente e me tornar terapeuta, né? Eu comecei a trabalhar com florais, para você ter uma ideia do meu entusiasmo com os florais. Acho que eu fui o primeiro terapeuta de florais na África. Nossa! Porque lá não tem procura disso, então não tem ninguém que ofereça. Você atende ainda? Eu atendo ainda pessoas de lá. Oh, que maravilha, né? Porque eu estava lá trabalhando com outro trabalho e acabei sendo que a minha paixão era isso. Eu tinha começado a trabalhar lá na África, né? Eu tinha trazido até um estoque grande de florais por container no barco do Brasil. Foi uma coisa bem... Era uma mistura entre a administração de empresa e florais, né? Uma importação de florais no barco. Ô Stefano, se tiver mais alguma coisa para falar, pode continuar. Não, depois eu comecei a trabalhar mesmo e agora estou aqui em Fortaleza já há 4 anos trabalhando com florais e estou muito feliz com esse trabalho. O link com a astrologia, depois eu vou explicar por que a astrologia pode ser ligada com florais, né? Eu vou explicar essas questões aí. Que maravilha. Eu vou dar um break agora, nesse momento, vou falar sobre o apoio do programa Radioterapia, pessoal. O apoio ao programa Radioterapia vem do Instituto Dédalus de Psicanálise, que está com matrículas abertas para o curso de formação em psicanálise em Fortaleza. E agora em outubro está abrindo, né, mais uma turma, tá certo? O Dédalus conta com um corpo docente formado por mestres e especialistas em psicanálise, análise pessoal, estudo teórico e pesquisa. E tem atendimento supervisionado. As aulas acontecem no último sábado de cada mês, com duração de 24 meses. O material já está incluso nas mensalidades. O Dédalus é uma excelente opção para você que quer entrar no universo da psicanálise. Melhores informações com a coordenação do curso. Você liga para Ana Felícia Caracas no 85 aqui em Fortaleza, 99201-7472 ou com o Lauro Caracas no 99627-0637. O apoio
do Café Novo Comunicação também, o programa Radioterapia recebe. Você sabe que todo negócio precisa de uma cara, uma identidade própria. Resumindo, uma marca. Um dos nossos parceiros é a Café Novo Comunicação, agência de design especializada na criação de marcas. Eles desenvolvem o projeto completo para você ter uma marca e seu negócio ser percebido pelo seu cliente. Imagina aí, todo dia surge um produto ou um negócio novo, e é aí que a sua marca deve se destacar. Mas para isso, é preciso um design criativo, estudo adequado de cores e toda uma simbologia que represente o seu negócio. Ligue 85 aqui em Fortaleza, 98813-8755. Fale com o atendimento da Café Novo Comunicação. Fale com profissionais para você ter um resultado à altura do seu negócio. Quem apoia também o programa Radioterapia é a Helena Raimundo Carvalho, Helena Raimundo Coach. Ela é psicoterapeuta de crianças, adultos, casais grávidos, promove workshop de desenvolvimento pessoal e profissional, é voluntária atendendo como enfermeira e psicóloga em conjunto com redes assistenciais em São Paulo e em Itajubá, em Minas. É coach life e desenvolve um programa para atender mulheres que desejam ser mães, porém com dificuldades em engravidar. O coaching pode ser presencial em São Paulo ou pelo Skype ou ainda pelo MSN. O processo de coaching tem duração de aproximadamente 10 sessões ou quando o cliente alcança a sua meta, o que pode acontecer antes também. O contato da Helena Raimundo Coach é e-mail psi06.helena.com e psi06.helena@gmail.com. Você encontra a Helena Raimundo também no Facebook, no Florescimento e Melhor Idade. Ligue 011 São Paulo 98443 2339. Helena Raimundo Coach. Quem apoia o programa Radioterapia é o site Transcendendo Limites, www.transcendendolimites.com.br. Este site é muito interessante e nele você irá encontrar uma infinidade de assuntos sobre saúde, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e em breve estão aparecendo cursos também, tá bom? Transcendendo Limites tem como a maior finalidade levar você a transcender seus limites internos, relacionais e de saúde, proporcionando qualidade de vida, autonomia, equilíbrio corporal e evolução espiritual, sucesso profissional e prosperidade, através do conhecimento e desenvolvimento pessoal. Acesse www.transcendendolimites.com.br. E essa semana quem também entrou no time do programa Radioterapia foi a Águas Videira. Águas Videira levando saúde para a sua casa. Essa é a água que eu e a minha família bebemos. Uma água de excelente qualidade e que traz mais benefícios para a sua saúde. Águas Videira, eu recomendo. Faço questão de testar todas as vezes que adquiro um garrafão. E me sinto seguro quanto à sua qualidade. Passe você também a beber Águas Videira. O fone é o 3496-6932 e um grande abraço para o meu parceiro, meu amigo, meu cliente, inclusive, Luizinho das Águas Videira, que é o nosso convidado de hoje, falando sobre florais. Ele está ainda insistindo aqui em falar um pouco mais sobre o Paracelso. Então, manda ver aí, Lu. Então, sim, eu prometi que eu iria falar um pouco sobre a versão mais, não sei, oficial é o que você falou. Agora, aquilo que eu sei mais sobre Paracelso. Primeiro que, na época dele, era uma época onde
assim, a igreja católica na Itália, ela tinha muito poder. Então, o Paracelso ela tinha um caráter muito forte, era uma pessoa que tinha um certo carisma, e ele foi um grande gênio da humanidade, né? Então, só que ele era muito irreverente, ele não era uma pessoa ele não gostava assim de lamber os pés da igreja, entendeu? Aí a igreja não numa época bem pesada, né? Bem complicado, né? Eu acho que ele não foi queimado só porque ele era muito bom e ele curava inclusive pessoas da igreja, né? Mas olha aí, eu acho que era um interesse, mas não, ele era queimado mesmo. Então, assim, quando ele faleceu, tiveram algumas pessoas que, para denegrir ele, começaram a escrever livros dizendo que foi ele escrever, e livros sobre magia, para dizer que ele era um bruxo, e não é nada verdade. Ele não era um bruxo, ele era um médico. Ele era astrólogo, mas o astrólogo de antigamente não é o astrólogo moderno. O astrólogo moderno, ele depende muito dos astros, fica fazendo aquelas previsões. Agora, o astrólogo antigo, na época de Paracelso, não era uma astrologia baseada na ciência, era uma astronomia. E hoje, por exemplo, eu trabalho também com astrologia, que é uma astrologia mais científica, não é uma astrologia... Dizer científica é uma palavra errada, porque não se pode dizer científica, mas vamos dizer que é mais científica do que a astrologia moderna, né? Por quê? Porque a astrologia antiga, ela era uma astrologia médica, inclusive estava dentro do currículo de medicina, se estudava astrologia médica, e tinha muito médico que gostava disso. Até 1700, 1500, desde 1100 até 1500, havia muitas faculdades com medicina no currículo, com astrologia no currículo de medicina. Então não era uma coisa para fazer previsões, era uma coisa para fazer um estudo científico mesmo. Só que na época a ciência era diferente, né? Eu acho até mais... Eu gosto muito mais da ciência de antigamente do que a ciência de hoje. Com certeza. Não vamos nem entrar em detalhes, porque dá vontade de falar. E vamos continuar com nossa história aqui. Então, só para defender o pobre Paracelso, que foi um pouco denegrido, falando que era meio uma bruxaria. Então, assim, a alquimia, quando a gente ouve a palavra alquimia é confundida com bruxaria, né? São duas coisas muito diferentes. A alquimia é uma ciência, uma ciência antiga. Hoje a gente diria pseudociência, né? É uma ciência antiga que quer trazer saúde para o seu paciente e utiliza coisas naturais que precisam ser manipuladas em laboratórios, porque as plantas e os minerais não estão prontos para a gente tomar. Por exemplo, existem muitas plantas que são tóxicas. Você não pode tomar chá de toda a planta que você quiser. Nem exagero também, né? As pedras, você não pode comer uma pedra, né? Nem se você fizer pó de pedra, você vai poder tomar um pó de pedra. Porque... Sopa de pedra até que dá para tomar, né? Acredito que está difícil, né? Então, aí os alquimistas encontravam uma maneira para trabalhar as plantas, os minerais, para que pudessem ser absorvidos pelo corpo. E tinha umas técnicas que, assim, eu estudei e vi técnicas que são tecnologia medievais, é muito bonito. São aquelas coisas assim que, quando a gente vê, lembra muito daquelas invenções do Leonardo da Vinci, né? Aquelas invenções bonitas de um engenheiro de outra época, né? São bem lindas, né? Então, isso aqui só para falar de alquimia de uma maneira mais saudável, né? Porque eu não gosto quando se fala de alquimia. Porque é o seguinte, né? Tem toda uma novela, digamos assim, envolvida, né, nos bastidores dessa palavra, né? Isso. Então, deixa aí bem explícito para a gente que tem pouco conhecimento nisso e para os nossos amigos que estão escutando agora também. Isso. Né? Até para ficar bem explícito, né? Eu acredito que a profissão que hoje mais se aproxima da alquimia é a terapia floral, né? Porque, se você for pensar, o que faz um terapeuta floral? Ele escuta o paciente, escuta o que o paciente está precisando, né? As queixas dele, e o alquimista decide, o terapeuta floral, que a gente pode também chamar de alquimista, decide qual floral ele precisa tomar
para ele poder estabelecer seu equilíbrio, né? Agora sim, eu também gostaria de falar um pouco sobre Bach, porque o Bach é o mais famoso. Deixa eu prestar a homenagem do Bach dele, também, isso. E aí você entra, tá bom? Okay. Bom, então o programa Radioterapia vai homenagear hoje também o Eduard Bach. Eu acredito que em termos de florais, a gente ouve realmente mais falar sobre os florais de Bach, não é verdade? Isso. Então, Eduard Bach nasceu em 24 de setembro de 1886 em Moseley, uma vila perto de Birmingham, na Inglaterra. Com 17 anos, alistou-se no corpo de cavalaria de Worcestershire, onde pôde liberar mais seu amor pelos animais e passar algum tempo em contato com a natureza. Nesta época, já não se conformava com os tratamentos paliativos que seus colegas trabalhadores recebiam e acreditava haver um meio de curar realmente, inclusive, as doenças tidas como incuráveis. Com 20 anos, entrou na Universidade de Birmingham e finalizou os estudos com o treinamento prático no University College Hospital, em Londres, em 1912. Além dos diplomas e títulos que obteve ao se formar, recebeu também os títulos de bacteriologista e patologista em 1913 e o diploma de saúde pública em 1914. Neste ano, foi rejeitado para servir na guerra fora do país, provavelmente por sua frágil saúde. Entretanto, responsável por 400 leitos na UCH, que é University College Hospital, onde o trabalho no departamento de bacteriologia e também como assistente clínico no hospital da Escola de Medicina, trabalhou incansavelmente mesmo não sentindo-se bem e após avisos constantes de pré-estafa não respeitados. Teve uma severa hemorragia em julho de 1917. Submetido a uma cirurgia de urgência, foi-lhe comunicado que talvez não tivesse mais que 3 meses de vida. No entanto, sentindo uma melhora, reuniu suas forças e foi para o laboratório trabalhar. Passou a dedicar-se à pesquisa dia e noite. Além de não pensar na doença por ter a sua mente ocupada, voltar a trabalhar em função do objetivo de sua vida lhe trazia energia para prosseguir. Em pouco tempo estava totalmente recuperado. Passou a ser cada vez mais conhecido pelas suas descobertas no campo da bacteriologia. Trabalhou em tempo exclusivo para o UCH e depois como bacteriologista no London Homeopathic Hospital, permanecendo lá até 1922. Foi nessa situação que conheceu a doutrina de Hahnemann, o seu livro básico, o Organon da Arte de Curar, escrito mais de 100 anos antes do seu tempo. Descobriu a genialidade de Hahnemann, que curava mais guiados pelos sintomas mentais que pelos físicos. Em 1926, publica com Weller o Chronic Disease, a Working Hypothesis. Nessa época, os nosódios intestinais, já conhecidos como nosódios de Bach, eram utilizados em toda a Grã-Bretanha e também em vários outros países. Bach começou então a tentar substituir os nosódios por medicamentos preparados com plantas, e foi a esta altura que utilizou pelo sistema homeopático de diluição e potencialização 2 flores que trouxe de Gales em 1928. Estas plantas eram Impatiens e Mimulus. Pouco depois também utilizou Clematis. Os resultados foram encorajadores e também nesta época começou a separar os indivíduos por grupos de semelhança de comportamento, como se sofressem do mesmo problema. Ele mesmo conta que isso aconteceu depois que foi a uma festa e ficou num canto observando as pessoas, quando aí teve um insight. Ele imaginou que deveria existir um medicamento que aliviasse este sofrimento comum a cada grupo de indivíduos. Em 1930, resolveu deixar toda a sua rendosa atividade em Londres,
o consultório da Rua Harley e os laboratórios para buscar na natureza esse sistema de cura que idealizara desde pequeno e do qual sentia estar próximo. Aos 44 anos partiu para Gales. Ao chegar, descobriu que levara por engano uma mala com calçados no lugar de uma outra com o material necessário para o preparo de medicamentos homeopáticos. Almofariz, vidros e etc. Todo o material, então, que ele deveria ter levado, ele levou por engano outra mala. Já pensou, rapaz? Isso acabou por impulsioná-lo mais rapidamente na direção da descoberta de um novo sistema de extrair as virtudes medicamentosas das plantas. A homeopatia não estava longe, mas não era exatamente o que procurava. Deixou, portanto, a fama e o conforto em um lugar de destaque na Sociedade Médica Londrina. Antes de ir, queimou tudo que já tinha escrito até então e deixou o resto do trabalho a ser concluído por colegas e auxiliares que trabalhavam com ele. No entanto, foi encorajado pelo Dr. John Clark, um médico homeopata, que colocou seu periódico à disposição para que Bach publicasse suas descobertas. Essa oportunidade foi totalmente aproveitada e no outono de 1935 descobriu o Mustard, o último dos 38 florais. Edward Bach morreu dormindo em 27 de novembro de 36 de parada cardíaca aos 50 anos de idade, em sua casa denominada Mount Vermont, em Oxfordshire. Lá funciona até hoje o Bach Center, onde se cultivam as plantas, colhem-se as flores e preparam-se as essências florais de Bach. Mais um que faleceu muito jovem também, com apenas 50 anos, né, Stefano? São 38 essências florais? Sim, os florais de Bach, eles estão 38. Significa que ele escolheu 38 flores para criar o seu kit de florais, né? E hoje ainda também não? Hoje as mesmas? Hoje são as mesmas, porque eles fazem desde quando um gênio, né, ele vem a falecer, normalmente se continua o que o gênio falou, né? Então como uma obra de arte, né? Quem começou a trabalhar naquela obra continua do jeito que ele deixou, né? Que na verdade assim, isso aqui é bom porque você tem a obra do jeito que foi deixada. Por outro lado, assim, a gente tem que pensar também nisso. Eu sempre digo isso, né? Que cada gênio de cada época, ele vai deixar um legado, né? Isso. Mas assim, a gente não pode em 2015 ficar parado no legado do Bach daquele ano, né? Então assim, a gente pode utilizar aquele legado, a gente pode estudar, mas a gente precisa também procurar fazer uma comparação com outras coisas, porque, por exemplo, mesmo o Bach, ele estava estudando o legado do Hahnemann. Depois ele inventou uma coisa dele. Então existem outros gênios vivos até hoje, estão vivos hoje, estão fazendo um trabalho muito mais vamos dizer assim, muito mais atual, né, no universo atual, que trazem propostas diferentes. Então é por isso que eu estudei um pouco o floral de Bach, mas eu fui um pouco além disso. Então hoje eu gostaria de falar para o público assim um pouco sobre o que é um floral de Bach e o que é, por exemplo, um floral alquímico, né? E também um pouco sobre o universo dos florais, porque hoje em dia tem muitos florais no mercado, né? Não tem só o de Bach, tem o de Saint-Germain, tem o floral dos Gerais, tem o floral de Minas. Mas todos em cima desses 38? Ou... Não, é assim. É isso que você fala, a partir daí também apareceram outras coisas. Mas o que aconteceu? Por exemplo, o Bach, ele trabalhou com 38 da Inglaterra, né? Aí um seguidor de Bach foi para a Austrália e descobriu que na Austrália tinha muitas flores interessantes, né? Por exemplo, na Austrália nasceram assim os florais australianos. Qual é a proposta dos florais australianos? Que os florais australianos usam plantas que são diferentes
diferentes das plantas da Inglaterra e que essas plantas têm um efeito diferente, né? Depois tem os florais californianos, que é a mesma história, são flores da Califórnia, né? Como também a gente poderia dizer, os florais brasileiros, por exemplo, se amanhã uma pessoa aqui do Ceará faz um estudo e decide que tem umas flores nativas do Ceará, ele pode abrir os florais cearenses, entendeu? Concorda? Concordo. Então, essa é a lógica. Só que assim, qual é a questão, qual é a razão do porquê não é necessário abrir 1000 tipos de florais? Porque, na verdade, é verdade que existem flores diferentes, né? Então, a flor da Austrália pode ser diferente da Inglaterra. Mas se eu vou fazer um exemplo, não? Por exemplo, você concorda que vou comparar uma flor a um ser humano, certo? Você concorda que a vida de, por exemplo, um radialista, uma pessoa que trabalha muito na rádio, é diferente da vida de uma doméstica, né? Concorda? Com certeza. Agora, um radialista que mora nos Estados Unidos, ele tem uma vida diferente do radialista brasileiro, mas é parecido, ele vai usar muito a garganta, a cultura é diferente, mas o trabalho é igual. Então, assim, a mesma coisa na flor. Se você tem uma flor australiana que é muito bom, muito rica em fogo, existe uma flor inglesa, uma flor brasileira que é rica em fogo. Então, não precisa a gente usar florais do mundo inteiro, porque na verdade existem sinônimos, existem florais que têm alguma coisa em comum. E cada pessoa, cada ser humano tem uma relação muito próxima com a sua cultura daquele ambiente. As estações do ano são as mesmas em todo canto, mas tem intensidade diferente, não é assim? Isso. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que, por exemplo, usam aquele princípio da macrobiótica, né? Que diz assim, eu gosto de comer a comida do lugar, não gosto de comer comida importada, né? Eu gosto de comer comidas próximas de mim. Então, se a gente for seguir esse princípio, aqui no Brasil é mais ideal a gente usar florais nativos do Brasil, certo? Isso é uma coisa, né? E outra coisa vamos ver como esse floral é feito. Então, além de ver o princípio da macrobiótica, porque assim, de repente o floral de Bach é da Inglaterra, mas de repente ele é feito com mais qualidade, né? Então, a gente tem que olhar várias questões. Primeiro, é legal um floral que eu gosto, um floral que é o primeiro terapeuta, eu gosto de um terapeuta tal, eu gosto dessa marca de florais, né? Porque eu conheço o criador e acho que o criador ele é comprometido. Isso é importante. A gente precisa conhecer quem está fabricando, né? Eu, por exemplo, uma das razões do porquê eu decidi trabalhar com esses florais alquímicos é porque eu conheço quem fabrica e eu conheço a sua integridade. Portanto, eu recomendo muito trabalho com isso, porque é uma coisa que eu realmente conheço de pele, né? Outra coisa, assim, então, por exemplo, a questão do floral, né? A gente precisa ver como os florais são feitos, né? Existem técnicas de fabrico diferentes, né? Sim. Por exemplo, qual é a grande diferença do floral alquímico com o floral de Bach, o floral australiano, ou o floral da Amazônia, né? Que todos os tipos de florais, a maioria, são praticamente uma infusão alcoólica da flor. Então você pega uma flor, você coloca no álcool e você coloca durante um período, uns dias, debaixo do sol e deixa extrair o princípio daquela flor. Só uma pergunta, isso você faz? Não. Hoje já existem as essências, é isso? O terapeuta floral, ele não fabrica. O terapeuta floral, ele receita, ele simplesmente assim. Faz a receita e pode mandar comprar na farmácia, como o mesmo terapeuta pode preparar para o paciente, né? Quem são as pessoas que normalmente procuram o terapeuta floral? O estresse hoje é muito grande. Então, é esse tipo de... Eu vejo que assim, o terapia floral já é famosa para trabalhar ansiedade e para trabalhar insônia, né? Muita gente pensa no floral para alergia, para ansiedade e para insônia. Mas o floral, dependendo do floral, ele tem uma atuação muito, muito ampla. Para vocês terem uma ideia, dá para a gente usar um floral, no caso assim, um floral alquímico, né? Um floral alquímico, ele tem muito amplo. O floral de Bach, o floral mais simples, ele tem realmente, é muito bom para ansiedade, para questões temperamentais, de comportamento, né? Já o floral alquímico, ele vai a um nível mais profundo. Então, com o floral alquímico, a gente pode trabalhar desde questões mais físicas, né? Por exemplo, prisão de ventre,
dor de cabeça, então questões mesmo hemicrânia, né? Até questões mais, eu digo assim, questões da vida, né? Por exemplo, uma pessoa não consegue engravidar, uma mulher que não consegue engravidar, uma mulher que depois que se separou do marido não consegue mais encontrar um homem na vida, não consegue mais se relacionar, né? Muitos tipos de problemas da vida nós podemos olhar da perspectiva dos florais, né? A gente pode melhorar a relação com o pai, com a mãe. Se eu tenho uma relação difícil com minha mãe, eu posso melhorar através dos florais. Se eu tenho, por exemplo, uma questão de... a minha mãe teve muito trauma teve um paciente muito esclarecido, uma pessoa, inclusive, assim, uma pessoa que não tinha muitas condições, assim, financeiras, e não tinha muita cultura, mas eu achei até engraçado, aqui em Fortaleza mesmo, essa pessoa estava com muito problema, assim, de saúde emocional, né? E ele falou assim, ele ligou para mim e falou assim: Stefano, eu sei qual é o meu problema, e que minha mãe, quando eu estava grávida, quando minha mãe estava grávida de mim, ela era muito agitada, e essa coisa da gravidez, que ela era agitada, passou para mim. E eu falei, aí eu fiquei, como é que o cara sabe? Porque não é muito comum, as pessoas não se tocam disso. Tem muita gente que é muito transtornada, muito agitada, e é muito ansiosa, cheia de problema, e a verdade é que a pessoa tem muitas memórias da gravidez que precisa ser eliminada, né? Então, nos florais a gente faz um detox desses traumas intrauterinos, muito interessante. A pessoa fica mais segura. Você obviamente, é feito uma anamnese, digamos assim, com a pessoa. Isso. Então você conversa. Então nessa conversa, já na primeira consulta, você já começa a receitar o determinado floral. Sim. Aí, a partir daí, em outra etapa, outro floral, em outra etapa, outro floral, até o final do tratamento. Sim, funciona assim. Ou às vezes um floral só já serve para tudo e a pessoa fica bem. Explica isso aí pro pessoal. Entendi. Gente, a terapia floral, eu acho que esse programa de hoje muito interessante, tá? Muito interessante. Presta atenção no que o Stefano está falando para vocês. Sim, então, a terapia floral funciona assim. Qual é uma terapia floral assim, qual é considerada uma terapia floral legal, né? É fazer uma vez por mês. Por que uma vez por mês? Porque nós seguimos o ciclo lunar. Então, se nós encontramos na lua nova, nós vamos encontrar na próxima lua nova. E esse tempo de 28 dias entre uma consulta e outra, você vai ter um floral que eu vou preparar para você e você vai tomar para nesse mês você trabalhar aquele aspecto. E a gente deixa o floral viajar dentro do paciente durante 28 dias, para que ele faça só que as mulheres é mais forte por causa do ciclo menstrual, né? Agora, quanto dura o tratamento? Dura assim, o tratamento ele pode durar de um mês, se a pessoa só quer dar uma melhorada assim, só sintomática. Sim. Mas ele pode durar até um ano, né? Por que um ano? Porque você vai fazer 12 luações. Você vai esperar que a lua, né, que a lua faça 12 ciclos, né? E o sol também porque a lua, para passar em todos os signos astrológicos, ela demora 28 dias. Aí que entra a astrologia, o conhecimento astrológico, os florais de bar? Na verdade, o conhecimento astrológico, ele não é obrigatório para os florais, mas eu estou explicando a razão do porquê é importante tomar durante um ano. Isso você está agregando porque você é astrólogo. Eu conheço isso, né? Sim. Então, é para entender o porquê. Porque é claro que durante um ano você vai passar um ciclo anual. Mas por que o ciclo anual é importante para o corpo? Porque você vai fazer uma revisão de você mesmo enquanto o Sol, a Lua vai fazer 12 signos em um mês. E o Sol vai demorar 12. Então, você vai fazer 12 vezes a Lua e uma vez o Sol. Então, o Sol e a Lua são como o pai e a mãe do sistema solar, né? Sim. Então, eles estão naquele período, você fazendo os ciclos deles, e a gente está se revisando. Então, o período maravilhoso para fazer uma terapia floral é durante 12 meses, né? E
Mas pode ser como se fechasse todo um ciclo, não é isso? Um ciclo, isso. Mas pode ser menos, assim. Em média, eu tenho pacientes, por exemplo, que vêm com uma questão muito específica. Por exemplo, eu teve uma paciente de Caxias do Sul que me procurou porque ela precisava encontrar um namorado, né? Então não estava conseguindo se focar nessa questão e ela quis que eu desse um apoio para ela. A gente fez 2 florais, ela conseguiu, então ela acabou parando a terapia porque o objetivo dela era isso, né? Mas se a pessoa quer fazer uma revisão bem feita para colocar assim, sabe, como você diz, eu trago meu carro para o mecânico, você quer fazer uma revisão bem feita, aí eu digo, então é bom ficar 1 ano, mas se você quer só que eu controle o ar-condicionado, aí de repente são só 3 meses, né? Então... Stefano, a analogia foi perfeita. Ô Stefano, é o seguinte, você fala que no período de 28 dias é o período, né, que o medicamento, pode ser chamado de medicamento? Sim. Que o medicamento percorre o corpo completo, né? Então, mas o que é que ele leva nesse conteúdo? Minerais, as essências que a planta tem, é isso? Isso. Então, é como se o floral chegasse aonde a pessoa está necessitando em determinada parte do corpo ou na mente, seria isso? Isso. O floral, ele... Essa viagem vai até aonde funciona como um medicamento de verdade. É um medicamento natural, que ele tem uma atuação... A gente gosta, assim, aqui entra a questão espiritual da alquimia, né? Segundo, esse aqui que a gente ainda vai falar um pouco, não é isso? Isso. Na questão espiritual da alquimia, que é aquilo que é confundido por bruxaria, e vocês vão perceber que não é, porque eu vou explicar o que é qual é a fé alquímica, né? Mas até as próprias bruxas, rapaz, a história delas também é contada de forma meio deturpada pra gente, né? A importância delas é inegável. Né? Mas porque as bruxas também, existe bruxa e bruxa, entendeu? Sim, com certeza. A gente vê hoje em dia, né? Tem, por exemplo, eu conheço aqui no Brasil como funciona. Existe, por exemplo, existem cultos espiritualistas que são, por exemplo, as pessoas que fazem aquelas coisas que parecem assim mais com coisa negra, né? Então existem coisas diferenciadas, né? Então é só para dizer que na época eles queimaram muitas bruxas que não era bruxa, que era só terapeuta. Sim, entendeu? Exatamente. Mas aí eles queriam acabar com qualquer pessoa que ajudasse o povo a se esclarecer, porque eles queriam que todo mundo ficasse calado e obedecendo ao rei, né? Normas, né? As normas do rei, da rainha, né? Era tudo assim, né? Naquela época. E a igreja coadjuvava esse processo, né? Na verdade, a igreja ela também servia ao rei e à rainha. Então, era todo um esquema, né? Tudo um esquema só, né? Então, o que eu quero dizer é que o floral, ele tem uma atuação muito anímica, né? Por que eu digo espiritual? Porque, segundo a alquimia, nós somos animados por um espírito. O espírito significa aquilo que me anima, né? Então, eu tenho um corpo, né? O meu corpo ele é feito de um DNA que vem do meu pai e da minha mãe, e tem um espírito que anima o corpo. Se você for olhar o símbolo da medicina, que hoje no Brasil é o símbolo da psicologia, da contabilidade, que dizem que da medicina, na verdade é aquele símbolo da alquimia, que é o caduceu de Mercúrio. Você vê 2 serpentes enroscadas num bastão. Isso. Que tem 2 asinhas, né? Aquelas 2 serpentes são o pai e a mãe. E o bastão é o espírito, que ele está dentro do pai e da mãe. Então nós somos espíritos individualizados que temos uma consciência. E essa nossa ânima que está dentro de nós, essa ânima, ela vai colocar o nosso corpo em movimento. Do mesmo jeito que nós temos uma ânima, as plantas também têm ânima, certo? E se eu quero fazer um remédio anímico, eu não preciso colher o alquimista, né? Eu não me especializo em fabricar remédio, mas eu conheço um pouco porque eu gosto de entender com que eu estou trabalhando. Quando um alquimista procura fazer um remédio de uma planta, ele não se interessa em extrair simplesmente o princípio ativo, como faz a medicina, né? Porque a medicina usa as plantas, pega o princípio, sintetiza e faz o remédio artificial, né? Mas o bom do remédio alquímico é que, além de ser um remédio natural, ele não extrai só o princípio ativo, mas extrai a ânima da planta.
O Paracelso, antes de morrer, falava assim. Ele tinha muitos alunos, né? Aí ele recolheu os alunos antes de morrer e falou assim: planta não cura ninguém. Aí os alunos disseram: nossa, a gente estudou há não sei quantos anos. Para você chegar e falar isso, seu Paracelso. Aí ele falou assim: quem cura é a sua alma. É a sua ânima. Quem da cura planta, né? não é a ânima, não é a planta, é a sua ânima, né? Então, essa ânima, por exemplo, tem plantas que têm ânimas que vão interagir com a nossa ânima de maneira diferente. Por exemplo, na nossa memória tem pessoas, por exemplo, que são mais agressivas, né? Por exemplo, a gente diz que são pessoas muito vermelhas, né? São pessoas agressivas. Então, se eu vejo que a pessoa tem muita agressividade, eu não vou, talvez, dar uma planta vermelha, concorda? Com certeza. Eu vou tentar acalmar ele, né? Com certeza. Vai depender da lógica. Por exemplo, se eu perceber que a pessoa está muito agressiva, porque essa pessoa tem um excesso de parasitas, a gente chama de miasmas, né? Como se fosse parasitas que querem que ele fique com raiva, né? Que a teoria dos miasmas da alquimia, que vocês podem, inclusive, vou dar uma dica de procurar no YouTube, tem um vídeo muito bom desse alquimista que eu estudo, que ele chama-se Joel Aleixo. Vocês procuram no YouTube. Joel Aleixo. Pernambucano, não é isso? É paraibano. Paraibano? Ele é paraibano. Mas ele mora em São Paulo há muitos anos. E coloca os miasmas. Ele vai explicar para vocês, para não perder tempo aqui, né? Diz o nome novamente dele aí. Joel Aleixo. Ok. Os miasmas. Procura miasmas no Google. Coloca miasmas, M-I-A-S-M-A-S. Miasmas. Joel Aleixo. Vocês vão ver um vídeo onde ele explica o que é miasma para a alquimia. E aí, esses miasmas são parasitas que eles estão com a gente, mas quando a gente tem uma energia em excesso, por exemplo, se eu tenho muita raiva por muitos anos, vai ter miasma comendo o excesso da minha raiva, mas esse miasma também ele vai querer que eu fique com raiva para que ele possa se alimentar. Então eu de repente posso pegar uma planta vermelha que faça um descarrego dessa raiva nele e que elimine esse miasma do corpo dele, e de repente a pessoa vai no banheiro, vai ter um efeito de ir no banheiro, na toalete, e fazer uma limpeza por baixo. Né? Então existe uma parte da alquimia dos florais que é mais ligada a algo mais físico, eu digo assim, mais ligado, mais próximo da medicina, né? Que seria uma coisa mais de você descarregar os emuntórios. Então, se você tem dor de cabeça, toxinas, né? As toxinas, um detox mais físico, né? Então, se você tem dor de cabeça, você, por exemplo, eu vou dar umas dicas, porque assim, nem todo mundo que está no programa de repente vai poder fazer uma terapia de florais, mas eu gostaria de dar para vocês de presente alguma informação para que vocês possam, inclusive, começar a experimentar algum floral e se atender até sozinhos, né? Então, se vocês, por exemplo, tiverem uma prisão de ventre, vocês têm que ir todo mundo tem que ir no banheiro pelo menos uma vez ao dia. Se alguém de vocês não está indo no banheiro todos os dias, aí vocês têm que, por exemplo, provar um floral que chama-se, vocês vão no site do Joel Aleixo e procuram o floral Purificação Física e Limpeza Física. Vocês podem comprar pela internet. Purificação Física e Limpeza Física. Vamos repetir novamente? Olha a dica, tá, gente? É o seguinte, o nosso organismo necessita de, na pior das hipóteses, você ir uma vez evacuar. Pelo menos, né? Pelo menos uma vez evacuar por dia, né? Então, isso não acontecendo, vai a dica do Stefano Grade para vocês agora. Vamos lá? Purificação física e limpeza física. Isso pode ser adquirido em qualquer... Vocês têm pontos de revenda em várias cidades do Brasil. No site tem a relação, ou dá para comprar pela internet e vem pelo Sedex, né? Por que é importante a gente limpar o intestino? Porque qualquer processo que a gente queira fazer, se o nosso intestino ele estiver cheio de sujeira, a gente vai estar contaminado por miasmas que estarão sugando nossa energia e não permitindo que a gente faça o que a gente realmente quer fazer, né? E a gente sabe, né, hoje que o nosso intestino tem neurônios.
né? Então, olha como é que está a cabeça do intestino, de que está cheia, né? Então, a necessidade de se evacuar no mínimo uma vez por dia. Isso, na verdade, a gente teria que, para estar saudável, teria que ser 3 vezes por dia, né? Mas uma vez já assim, uma vez está bom. Se você só se preocupe. Assim, uma vez não está ruim. Não está ruim, Mas assim, para você, na minha carreira de terapeuta, eu conheci muita gente que vai um dia sim, um dia não. Eu conheci algumas pessoas que vão uma vez por semana. Eu conheci algumas pouquíssimas pessoas que eu fiquei apavorado. Eu também já vi uma vez relatos, por mês. Eu já vi relatos impressionantes. Impressionante, uma vez por mês. E eu vou colocar, inclusive, já que você falou, né? Isso aí. Eu vou colocar, inclusive, depois, quando eu estiver em casa, no grupo do programa Radioterapia, um depoimento de uma pessoa, né? Que é impressionante o depoimento dela, viu? Ela simplesmente estava acabando com a vida dela por conta exatamente disso. Ela precisava andar com uma ferramentazinha para, quando conseguia, quebrar toda a fezes para poder, inclusive, ela descer pelo ralo lá do banheiro. Acredita? Nossa. Né? Incrível. Então eu vou colocar mais tarde esse depoimento. Entra água também aí, né? A pouca ingestão de água, né? Sim, tem outras coisas também. Isso, né? Tem alimentação é importante, né? Água de má qualidade, né? Sim. Não é verdade? O programa Radioterapia vai agora. Eu trouxe todo o programa agora, Stefano. Eu vou colocar um salmo por conta de exatamente do que o nosso querido amigo Paracelso falou, né? Eu vou colocar um salmo todo o programa, tá certo? Então hoje vamos começar com o salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo número 1. Eu vou passar para ti, Stefano, aqui. Está chegando a Fátima Nunes, uma querida amiga que mora na Bélgica, uma terapeuta muito boa, por sinal. Tem um grupo maravilhoso, onde muitas pessoas, inclusive eu participo também, né? A gente consegue ajudar e ser ajudado também. Ela fala, interessante o assunto dos florais, porque aqui, ela fala lá na Bélgica, não fazem a combinação dos florais de Bach. Se precisarmos da combinação, precisamos comprá-los e nós mesmos prepararmos. O que ouço é que a mistura fica muito forte, chegando os pacientes a sentirem a pressão sanguínea baixar. Lauro, gostaria, se possível, que o Stefano falasse um pouco sobre o Rescue Remedy de Bach. Rescue, né? Rescue, sim. Rescue. Você pode falar? Sim. E ela já colocou aqui o endereço, acredito que deva ser do João Aleixo, aqui para o pessoal, tá certo? Ela colocou. Então ela gostaria que você falasse um pouco sobre o Rescue Remedy de Bach. Sim, sim. Rescue, né? Então, vamos falar um pouco dos florais de Bach. Vou permitir um assunto. Assim, eu não sou um experto de florais de Bach. Eu simplesmente me documentei porque eu trabalho com outra linha, mas é importante conhecer, saber. Então, eu fiz um pequeno curso de florais de Bach, porque na Itália, inclusive,
inclusive é muito utilizado, né? Então participei na Itália de um curso e eu sei algumas coisas. Então assim, foi a primeira diferença dos florais de Bach é que os florais de Bach a gente trabalha, o remédio é por flor, né? Já por exemplo, nos florais de Aleixo a gente não tem flor, a gente tem também flor, mas a gente não tem os vidrinhos que a gente utiliza, eles não têm, por exemplo, a flor de Guiné, tem a flor de Guiné, mas tem também, por exemplo, o vidro para trabalhar o tramo intrauterino. Aí o Joel, ele vai fazer já um composto, uma mistura já pronta, que a gente vai colocar. Então, nos florais de Bach não há muitas misturas prontas, né? Uma das poucas misturas prontas é o Rescue, né? O que é o Rescue? É uma mistura de várias flores, né? É uma fórmula de várias flores que bem combinadas, bem escolhidas, vão dar um efeito conjunto, né? No caso, o Rescue é utilizado sobretudo para dar equilíbrio na pessoa, né? Agora sim, qual é a diferença? Por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa, um paciente, e dizer: olha, você tem uma característica que me lembra muito a descrição dessa flor. Por exemplo, um paciente que tem mania de limpeza, sabe aquelas pessoas que são um pouco de paranoia de limpeza? Aí, toque, né? Aí existe um floral que chama-se Crebépol, floral de Bach, né? Crebépol seria a maçã, a flor da maçã, né? É uma espécie de maçã. Então, Crebépol é bom para quem tem toque, por exemplo. Aí o Rescue já não é uma flor, mas é um composto de flores, que é uma coisa que a gente usa muito no João Aleixo. E ele é utilizado muito, o que eu sei, não vou nem falar muito porque não é um assunto que eu domino, mas pelo que eu entendi é um remédio que a gente pode utilizar quando a gente, por exemplo, está passando mal, para dar uma equilibrada, né? Mas eu não vou me aprofundar no assunto porque eu não sou a pessoa mais adapta para responder de maneira aprofundada ao assunto. Se vocês me perguntarem coisas dos florais alquímicos, eu sou muito preparado. Mas dos florais de Bach eu estou fazendo uma diferença para a gente poder, né, saber qual a diferença entre uma coisa e outra, né? Eu vou mandar agora um abraço para o pessoal que está escutando o programa Radioterapia. Danilo Neves, meu amigo Danilo Neves, lá em Sobral. A Fátima Nunes, a Orlandina Silva, a Cláudia Passos, deixa me ver mais quem está na escuta do programa, muita gente, viu, o Stefano? A Lorena Rodigueri, nossa amiga, também está na escuta. A Maria Leda Pontes Carneiro, a minha querida amiga Cíntia Rocha, aqui em Fortaleza. Um grande abraço para a Cíntia e um abraço para o Emerson Sinicrop, dois grandes amigos. Nádia Leite, deixa me ver mais quem aqui. O Reis Júnior e o Moraes Arraes, aqui no Maranhão. Grande abraço para Jusileide Cronenberger, minha grande amiga também. Deixa me ver quem mais aqui. Muita gente na escuta do programa. Deixa me ver mais quem. José Arimateia Carvalho, grande amigo, está sempre compartilhando as postagens do programa. Leda Milhã, parceira do programa Radioterapia. Muita gente, graças a Deus, na escuta do programa. Hoje um programa bastante interessante, muito importante. Deixa-me ver mais quem. Stefano, o que é que você poderia falar o que é que você poderia falar mais no programa Radioterapia dos florais para aquelas pessoas que estão vivenciando hoje situações de pânico, situações de até suicídio também? Sim. Fala um pouco disso aí pro pessoal. Ok. A gente sabe que hoje o suicídio está uma coisa terrível, né? Inclusive eu tenho muita experiência com suicídio. Porque... Não suicidou nenhuma vez, né? Não. Graças a Deus. Mas eu já trabalhei numa associação
que chama-se Telefone Amigo, em Turim. Eu já trabalhei 3 anos com pacientes suicidas. Eu tenho muita experiência de escuta para prevenção de suicídio. Isso era um trabalho que eu fazia antes de conhecer os florais. Então, o que eu posso falar sobre o pânico, sobre a depressão, né? A primeira coisa é retomar o assunto de antes. Eu não estava falando para vocês sobre a questão que vocês precisam cuidar do intestino primeiro, né? Então tem 2 florais para cuidar do intestino. Logo depois dos florais do intestino, temos a região do sentimental, né? Que são os florais de limpeza e purificação sentimental. Então, se vocês perceberem que vocês estão muito tristes, com muita depressão, com pânico, com preocupações de relacionamento, com o suor da região assim do ombro é muito forte, então precisa trabalhar os miasmas no sangue. E aí vai a dica: limpeza sentimental, purificação sentimental. E para encerrar o caminho, né, a gente falou de como limpar o intestino, como limpar o sangue, vem a dica de como limpar dor de cabeça, pensamentos negativos. Aí seria o casalzinho de floral: limpeza mental, purificação mental, né? Só para poder fechar a tríade de florais. Não pode tomar, vocês não podem tomar todo junto, viu? Tem que tomar uma vez por exemplo, vocês querem fazer uma limpeza intestinal, acompanhamento do terapeuta. Eu digo assim, se alguém na escuta quer tomar esses florais, pode até tomar sem terapeuta, mas não tem que escutar o que eu estou falando. Não pode, por exemplo, tomar o limpeza física e purificação física junto com outro casal de florais. Tem que ser um por vez e a toma tem que durar 1 mês, certo? O efeito que vocês vão ter é um efeito mais físico, de limpeza física. Então é claro que você procurar um terapeuta é muito melhor, porque você vai poder ter um acompanhamento. O terapeuta ele tem mais florais. Por exemplo, se eu limpo o sangue, claramente posso ajudar uma situação de pânico, de tristeza, mas para trabalhar realmente um pânico, uma depressão, ideal é a gente ir num terapeuta e que o terapeuta ele vai ter florais mais específicos para trabalhar os traumas intrauterinos, para trabalhar. A gente tem floral que trabalha até na questão do pânico, nas memórias do cérebro, né? Existe um floral que o João Aleixo criou, né? Recordou, não sei se tem muitos sinônimos, né? Mas assim, ele criou um floral faz uns 2 anos mais ou menos, que chama-se Taurus. E esse floral, ele é criado para síndrome do pânico. Ele vai trabalhar nos 3 cérebros: o cérebro da cabeça, o cérebro do coração e o cérebro do intestino. E ele vai reprogramar os medos que estão dentro do cérebro, dentro do coração e dentro do intestino, para você não ter as crises de pânico. Florais alquímicos, né? Floral do Joel. É muito bom, é muito amplo, né? Café Novo Comunicação. Você sabe que todo negócio precisa ter uma cara, uma identidade própria. Resumindo, uma marca. Um dos nossos parceiros é Café Novo Comunicação, agência de design especializada na criação de marcas. Todo dia surge um produto ou negócio novo e é aí que a sua marca deve se destacar. Mas para isso é preciso um design criativo, estudo adequado de cores e toda uma simbologia que represente o seu negócio. Ligue 98813-8755 e fale com o atendimento da Café Novo Comunicação. Helena Raimundo Carvalho, Helena Raimundo Coaching, psicoterapeuta de crianças,
adultos, casais grávidos, promove workshop de desenvolvimento pessoal e profissional, é voluntária atendendo como enfermeira e psicóloga em conjunto com redes assistenciais em São Paulo e em Itajubá. É Coach Life e desenvolve um programa para atender mulheres que desejam ser mães, porém com dificuldades em engravidar. O coaching poderá ser presencial em São Paulo ou via Skype ou ainda MSN. O processo de coaching tem duração de aproximadamente 10 sessões ou quando o cliente alcança a sua meta. Contatos: e-mail psi06.helena.com e psi.helena@gmail.com. No Facebook você encontra a Helena Raimundo em Florescimento e Melhor Idade. O fone, anota aí, 011 98443 2339. Quem apoia também o programa Radioterapia é o site Transcendendo Limites. Esse site é muito interessante e nele você irá encontrar uma infinidade de assuntos sobre saúde, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e em breve também terão cursos através do site Transcendendo Limites. Transcendendo Limites tem como a maior finalidade levar você a transcender seus limites internos, relacionais e de saúde, proporcionando qualidade de vida, autonomia, equilíbrio corporal e elevação espiritual, sucesso profissional e prosperidade. Através do conhecimento e desenvolvimento pessoal, você acessa www.transcendendolimites.com.br. Um grande abraço para minha querida amiga Leda Milhã. Essa semana quem veio fazer parte do time do programa Radioterapia é Águas Videira. Águas Videira, levando saúde para a sua casa. Esta é a água que eu e a minha família bebemos, uma água de excelente qualidade e que traz mais benefícios para a sua saúde. Águas Videira, eu recomendo, faço questão de testar todas as vezes que adquiro um garrafão e me sinto seguro quanto à sua qualidade. Passe você também a beber Águas Videira. O telefone é o 3496-6932. Abraço para o meu amigo Luizinho da Águas Videira. Sobre a água, Stefano, eu acho muito importante. Eu, inclusive, eu trabalho com um aparelho que ele alcaliniza a água, torna a água mais alcalina, que é uma água ideal para a gente, beber. Sim. E na casa, nas residências onde eu ando, fazendo meus atendimentos como massoterapeuta, eu faço questão de testar a água que a pessoa está bebendo na sua casa. Então, tem uma variação muito grande, são muitas águas, a gente sabe a quantidade enorme de água que existe hoje no comércio, elas se deslocam por distâncias muito grandes, em garrafões plásticos, a gente sabe a nocividade que tem do contato da luz solar incidindo sobre o garrafão, liberando substâncias nocivas para o organismo. Se for mal conservado, né? Se for mal transportado, né? Porque vem numa temperatura altíssima na rua, e essa incidência em cima do plástico libera xenoestrógeno, inclusive, que é um material extremamente tóxico. Eu, há algum tempo, já venho bebendo Águas Videira, uma água de boa qualidade, não deixa nada a desejar a água. Eu faço o teste, sempre ando como eu te falei, vou na casa do cliente, testo a água e digo, olha, a tua água não está boa, conversa com o teu fornecedor para ele melhorar a qualidade da água, Não que a água seja suja, porém ela por ser uma água parada, inclusive, ela se aglomera em grandes quantidades de moléculas, impedindo que essa água desça até os capilares, que são os vasos mais finos, e matando lá a célula que está lá esperando por oxigênio e não vai receber, Então, muito cuidado com a água que você está bebendo, porque ao invés de você acreditar que está se hidratando, você não está fazendo isso. Então, muito cuidado com a água que você está bebendo.
Isso. Deixa eu ver aqui. Não, só a Fátima, né? Que a Lorena Rodrigues está dizendo que a Lorena e a Flávia na escuta direto da Itália. Olha que delícia. Olha, que beleza, né? Deixa me ver, um abraço para Maria Goretti Serrano Diniz, um abraço também para a Marta Marques Oliveira. Deixa me ver quem mais. Muita gente compartilhou o programa, muita gente na escuta. Que bom, muitos amigos teus também, Stefano, que você compartilhou também. Muita gente né, curtiu também, tá curtindo. Eu posso falar um pouco sobre um aspecto da terapia floral que nem todo mundo sabe, né? Um aspecto muito... a gente já sabe pouco, então arrebenta aí, fala mais. Então, uma das coisas mais mais lindas da terapia floral, que inclusive eu sou um usuário da terapia floral, então eu tomo floral também, e todo terapeuta, né, então um paciente normal, ele toma só por um período limitado, mas quando a gente é terapeuta, a gente gosta de tomar sempre, porque a gente aproveita para se conhecer, para se melhorar muito, porque a gente precisa atender as pessoas. Sim. E aí nessa caminhada, uma das coisas que realmente para mim é importante na terapia floral é a relação com o mundo onírico, né? Quando nós tomamos florais, a gente, sendo que é uma relação anímica entre a ânima da flor, da planta, e a nossa ânima, como é que acontece essa interação? Muito dessa interação, eu diria que 70% dessa interação não acontece durante o dia, mas acontece durante a noite. Então, quando a gente vai dormir, a gente começa a ter sonhos. Algumas pessoas, por exemplo, quando eu falo isso para pessoas da Itália, que são muito racionais, né, quando eu vou de férias para lá, ele fala assim: o que é isso? Uma droga, um alucinógeno? Aí começa com os preconceitos, né? Fala, não, simplesmente é um remédio que ele tem uma atuação a nível psicológico no teu sonho. Então, ele se relaciona. Então, é muito comum quando você toma os florais, porque o que é você sonhar com algo mais significativo? É você trabalhar no sonho, porque você não está tendo uma alucinação acordado, você vai dormir e durante o sono você aproveita melhor o sono, né? Nunca, por exemplo, sendo que eu tomo muito florais, me acontece às vezes que eu estou me adormecendo assim, quando, por exemplo, alguém está dirigindo o carro e eu estou assim na parte traseira do carro, eu pego uma soneca e logo em 3 minutos já estou sonhando, né? Então, quem toma florais tem uma atividade onírica maior, muito mais profunda. Para vocês terem uma ideia, na minha experiência de usar o floral, eu já teve noite que fiz sonhos tão longos que poderiam ser comparados a uma duração de 2, 3 anos. Nossa, rapaz! E foi uma viagem, uma viagem astral. Você faz um filme e você vê as memórias, você encontra os companheiros do colégio, depois os companheiros, você vai no passado vendo as pessoas com quem você tem trauma, é muito interessante. E aí você vai conversando, vai colocando consciência, você vai procurar todos os pontos aonde você tem assim algum trauma, alguma história não resolvida, e vou contar uma história, por exemplo, de quando eu ainda não era terapeuta, mas estava só me cuidando, né? Então, naquela época eu fui para a África, e na África eu tive um professor, né? E esse professor, ele era um professor muito famoso da Itália. Inclusive ele era muito conhecido porque ele fazia muitas obras, trabalhava muito na África com cooperativas, então ele fazia um trabalho ligado à economia, mas nas cooperativas. Então ele era muito famoso porque ele fazia uma promoção das cooperativas africanas de agricultores, e ele foi tão famoso que quando ele veio a falecer, quando ele faleceu, ergueram um monumento em Guiné-Bissau, para ter uma ideia. Ele era muito famoso, e eu tive a sorte
sorte de trabalhar com ele. E ele me convidou para ir para a África com ele, para ser assistente dele logo que eu me formei. Aí eu fui com ele, procurar conversar com ele, e ele, durante a viagem, ele teve uns problemas cerebrais, e ele já tinha um problema, um câncer no cérebro, ninguém sabia, e durante a viagem foi uma coisa muito traumática, porque ele começou a ficar louco, enquanto estava comigo. Eu era a única pessoa que estava com ele na África, e ele começou a passar mal, começou a contar um monte de coisa estranha, e ele ficou bravo comigo, por razões que não tinha sentido, e ele teve que ser repatriado para a Itália, e logo depois ele veio a falecer, né? Só que assim, ele começou, as últimas lembranças dele eram todas essas discussões que a gente fazia, porque ele estava muito doente, né? E aí eu não gostei muito, porque primeiro aconteceu isso tão rápido assim, segundo ele faleceu, e terceiro eu não teve como me explicar com a família, foi uma coisa muito difícil. E eu senti assim, depois que ele faleceu, durante vários meses eu me sentia um pouco em culpa, não conseguia digerir essa situação, sabe? Eu vivia bem, mas sempre me lembrava dessa coisa que como fosse uma sombra, sabe? Daquilo que tinha acontecido. Sim. E eu tomando florais, uma noite sonhei que ele vinha ao meu encontro, e ele era cheio de luz. Ele falava comigo que ele me perdoava, e eu pedi desculpa para ele, e aí quando me acordei de manhã eu estava bem. Entendeu? Não sentia mais nenhuma lembrança. Então, no sonho, a gente às vezes, por exemplo, de repente eu e o Lauro brigamos, né? Vamos dizer que o Lauro não queira fazer as pazes comigo, mas eu quero fazer as pazes com o Lauro. Então, se o Lauro não quer fazer as pazes comigo, eu posso fazer as pazes com o Lauro no sonho. Então eu posso fazer as pazes dentro de mim com o Lauro. E como é que eu faço isso? No sonho. Então, por exemplo, se você faz briga com uma pessoa que depois ela vai se embora, como é que você vai fazer? Como é que você vai pedir desculpa? Como é que você vai sentir? Às vezes até pedindo desculpa agrava ainda mais a situação, não é verdade? Porque o outro vai se não, aqui desculpar que nada, tal, né? Né? Inclusive, você falando isso daí agora, eu também tenho um caso muito interessante, também vou colocar novamente no grupo, de uma cliente minha, que ela tem 74 anos, 75, tem problemas de artroses, artrites violentas nos joelhos, né? E ela carregando uma mágoa muito grande do esposo, né? Que havia traído ela, né? E algumas vezes tal, e ela não perdoava, não conseguia perdoar. E o que aconteceu? Ele morreu. E ela vinha carregando isso, já tem quase 10, 12 anos que ela carregava isso. E eu conversava. A massagem já ficava até para segundo plano, né? Fazia, mas eu sentia que era o que estava faltando nela. E ela realmente conseguiu sonhar com o esposo, e ela conseguiu tanto perdoá-lo, como também receber o perdão dela. E pasme, no outro dia, quando eu cheguei, que ela foi me contar isso, ela se levantou e veio caminhando até mim. Incrível, ela é uma dificuldade tremenda para caminhar, e conseguiu caminhar. E hoje ela está super bem. Eu vou até aproveitar para fazer um paralelo e assim, acho um paralelo muito legal, até para entender como funcionam os florais e por que uma massoterapia também deu o mesmo efeito. Nós temos 5 minutinhos, tá bom? Ok, vai lá. É rápido. Então, por exemplo, eu falei para vocês que cada floral ele vai ter um efeito diferente, porque cada flor tem uma cor. Então, por exemplo, se eu tenho um problema sentimental, porque eu quero ser perdoado, pedir desculpa, eu vou tomar uma flor verde, né, de caráter verde, e eu vou de noite sonhar com o meu verde e me perdoar e pedir desculpa, certo? Nesse caso dessa tua cliente, isso é alquimia, né? Isso o alquimista ele tem que compreender que existem várias maneiras de encontrar uma cura àquele problema, né? Uma solução. Então, na massoterapia, às vezes o massoterapeuta ele está, por exemplo, manipulando ali os músculos, né? As articulações, meridianos, né? Meridianos, né? Mas assim, a gente sabe que além dos músculos, aquilo tem meridiano e tem energia, né? Energia, sim. Então assim, a energia do terapeuta, ela também tem várias cores. Então quando você estava conversando com ela, quando você estava com as mãos tocando nela, a tua energia, ela foi como um floral para ela, né? Então, a tua palavra. Então, sim. É por isso que existem vários. Eu, por exemplo, acredito muito que quando eu faço os florais, eu não dou só os florais, eu dou uma palavra que o terapeuta ele
ele dá para o seu paciente é muito importante, porque vai indicar o caminho, né? Então é importante um terapeuta saber indicar, você não precisa dizer que aquele é o caminho, mas instigar o seu paciente a criar uma lógica para o tratamento. E depois... cada terapia não ser exclusivamente só aquilo, né? Tem sempre alguma coisa a mais, alguma coisa está envolvendo ali tudo, não é verdade? E eu por exemplo, gosto muito, acho que nós dois temos uma linha parecida, que temos, você é uma terapeuta de florais, mas nós dois temos uma vontade realmente de esclarecer o paciente. Sim, com né? certeza. É muito, com certeza. Né? De dar um esclarecimento verbal, né? É muito importante. Gente, é uma pena, mas o programa já está realmente chegando ao fim. Eu gostaria muito de coração de te agradecer mais uma vez. Sei que não é fácil você se deslocar, porque você também tem seus atendimentos e tudo, mas você ter nos brindado hoje com uma participação tão especial, através dos comentários do pessoal aqui, a gente vê. Um grande abraço para Dirce Catarina, em Uruguaiana, uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande. Um abraço para os hermanos aí da Argentina, Uruguai e Paraguai, que estão sempre ouvindo o programa Radioterapia. Acessem o Facebook do Stefano Grade e obtenham mais informações. Ele já se comprometeu também em colocar no nosso grupo do programa Radioterapia florais, esclarecimentos, né? E se você estiver interessado em consulta, acessa também. Quer deixar o teu telefone? Ou não necessita? Pode ser? Pode ser, o WhatsApp. O meu telefone funciona no WhatsApp, né? Pronto. É o código 85 98888 6465. Código 85, Fortaleza, 98888 6465. Esse foi o programa Radioterapia de hoje. Um abraço mais que especial para todo mundo. Um dos grandes programas hoje, realmente, tá? Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui sentado na cadeira, na mesa aqui do programa Radioterapia, www.fortaleza87fm.com.br. Um abraço, muito obrigado a todos, fiquem com Deus.